dezembro de 1989. Hoje completa-se um ano que o Grêmio Catanuvense garantiu o acesso à principal divisão do futebol paulista. E aqui estamos para prestarmos a nossa homenagem ao nosso representante no futebol profissional. Salve o Grêmio Esportivo Catanuvense, vice-campeão paulista da divisão especial, um título inédito para o futebol profissional de Catanduva. A campanha da maravilhosa conquista começou no dia 13 de março de 1988 com uma vitória de 2-0 sobre o temível Rio Preto no estádio municipal Silvio Salles, com gols de Alarcão o primeiro e Haroldo completando a bela vitória. No domingo seguinte, uma derrota por 1-0 em Mirassol. A reabilitação veio no dia 27 de março, quando o Grêmio venceu o Comercial por 2-1 em Catanduva, marcando Popéia e Gilson Batata para o Alvirrubro. Depois vieram 3 empates seguidos, 1-1 contra o Tanabi, gol de Rocha, e 2-0 contra o Cate e Fernandópolis, respectivamente. No dia 24 de abril, o Grêmio Catanuvense vencia a Francana no Silvio Salles por 2-0, marcando Roberto Biônico os 2 gols. Na semana que antecedeu o jogo contra a Votuporanguense, toda a torcida gremista foi pega de surpresa com a venda do ponta Gilson Batata, que era considerado o grande baluarte da ótima campanha que a equipe realizava até então. Veio o jogo de Votuporanga e o Grêmio perdeu por 1-0, encerrando-se assim o primeiro turno da primeira fase. O retorno foi aberto no dia 8 de maio, com um empate em Rio Preto por 2-2, sendo os gols gremistas marcados por Dedê e Popéia de pênalti. Nesse turno, o Grêmio Catanuvense não ganhou de ninguém. Empatou contra o Mirassol em 2-2, gols de Sebem e Dedê. Novo empate aconteceu contra o Comercial da cidade de Ribeirão Preto e também contra o Tanabi, ambos em 0-0. Depois, o Grêmio Catanuvense perdeu em Taquaritinga por 2-0 e o técnico da época, Varley de Carvalho, foi embora, vindo em seu lugar Roberto Brita. E a equipe voltou a decepcionar sua fanática torcida, empatando no estádio Silvio Salles contra o PVC em 0-0. No dia 19 de junho, derrota em Franca por 1-0. No dia 26 de junho, outra derrota, esta no estádio municipal de Catanduva para a Votuporanguense por 2-0. Terminava-se assim a primeira fase do campeonato e, para a tristeza de todos, o Grêmio Catanuvense ficava com a lanterna. A segunda fase teria seu início no domingo seguinte. Foi nesta semana que o prefeito municipal da época, o senhor José Alfredo, assumiu o departamento de futebol profissional do clube, chamando para si toda a responsabilidade da equipe. A primeira meta foi contratar Urubatão, um grande treinador. Muitos jogadores de alto nível foram contratados. A estreia na segunda fase e com a equipe totalmente remodelada se deu em Lençóis Paulista e aconteceu derrota por 1-0. Aliás, a única desta fase. Depois houve empate em Marília em 0-0. As vitórias começaram a vir no jogo contra o Araçatuba por 2-0, marcando para o Grêmio Roberto Carlos e Polozzi contra. No dia 30 de julho, o Grêmio Catanuvense dava show em Lins, vencendo por 4-1. Newton, Roberto Carlos, Jocelyn e Chulapa foram os autores dos gols do Grêmio Catanuvense. Nova vitória se deu contra o Vossen em Catanduva por 1-0. O gol anotado pelo jogador Carlão contra. O último jogo do turno foi em Presidente Prudente e o Grêmio empatou em 0-0 com o Corinthians. Início do retorno e num jogo dramático com o estádio quase lotado, o Grêmio Catanuvense venceu o Lençoense por 3-2, marcando Roberto Carlos, Jacenir de faltas e nível de pênalti para o Grêmio. No domingo seguinte, outra vez a grande torcida gremista fazia festa na vitória sobre o MAC por 2-0. Gols já no final do jogo, através de Claudinho e Evandro de pênalti. No dia 7 de setembro, o Grêmio Catanuvense goleava em Birigui o time do Araçatuba por 4-0, com lindos gols de Roberto Carlos 3 e Claudinho. As vitórias seguiam, agora a vítima seria o Linense. Grêmio 1-0, marcadora Roberto Carlos. No jogo seguinte, veio a classificação para o hexagonal, com a vitória de 2-0 sobre o Vossen na cidade de Novo Horizonte. Os artilheiros do jogo, Newton e Chulapa. Restava ainda mais um jogo nessa fase e houve empate contra o Corinthians. Empate que o Grêmio desejava, 0-0 o placar final. Início do hexagonal, dia 9 de outubro, e o Grêmio vencia o Rio Branco em Catanduva por 1-0,
Gol anotado pelo jogador Popéia aos 32 minutos do segundo tempo. Na segunda rodada, o Grêmio trouxe um ponto importante do ABC no empate de 0-0 contra o São Bernardo. De repente, na terceira rodada, uma derrota para o Comercial em Araraquara por 1-0 estremece tudo. Mas não a crença da torcida que volta a lutar no estádio Silvio Salles no jogo contra o Taubaté. E aí houve a reabilitação com importante vitória de 2-0, gols de Cabé e Claudinho. Logo depois, outra grande vitória contra o Rio Preto na casa do adversário, 1-0. O placar do jogo, o goleador Roberto Carlos. Início do retorno do hexagonal e grande vitória em Americana por 2-0. Gols de Newton o primeiro e Evandro já no segundo tempo. No dia 20 de novembro, o Grêmio Cataduvense só empata com o São Bernardo em 0-0, jogo realizado em Catanduva. Depois, vence o Comercial por 2-0, com gols do artilheiro Roberto Carlos. No dia 4 de dezembro, o dificílimo jogo em Taubaté, contra uma equipe que lutava palmo a palmo com o Grêmio Cataduvense e deu aquilo que Catanduva mais queria, empate em 0-0, com o estádio do adversário superlotado. Chega o grande dia, 11 de dezembro. A cidade se enfeita de vermelho e branco e a tensão entre os jogadores era muito grande. 12 horas, os portões do estádio são abertos. 15 horas, não cabe mais ninguém no estádio municipal Silvio Salles. Uma renda espetacular foi alcançada naquela tarde de domingo. Quase 12 mil pessoas assistem o jogo no estádio municipal. Início de partida, o adversário, o sempre perigoso e grande rival Rio Preto. O nervosismo é sentido pelos jogadores do Grêmio Cataduvense, que sabem que precisam vencer. O tempo vai passando e o gol não sai. Nas arquibancadas, toda a torcida se desespera. Fim do primeiro tempo e nada de gol. No segundo tempo, era tudo ou nada. O tempo ia passando e a excitação era constante. Chega o grande momento. 36 minutos do período final. Popéia cobra a falta, a bola choca-se com a trave e aparece o oportunista e artilheiro da equipe Roberto Carlos, fazendo gol e tirando o grande sufoco que vivia o torcedor. Mais de 10 minutos e o jogo era encerrado para o início do grande carnaval, que prolongou-se por toda a noite. Os nomes dos grandes heróis desta maravilhosa conquista: Paulo César, Valdir, Miranda, Roberto, Jatamir, Robinho, Popéia, Nívio, Claudinho, Roberto Carlos, Cabé, o técnico Urubatão e toda uma grande comissão técnica, além de mais de uma dezena de outros jogadores que participaram do acesso do Grêmio Esportivo Cataduvense à primeira divisão de futebol profissional do estado de São Paulo. Parabéns, Zé Francisco.